A figura representa um trapézio retângulo UNFE de altura UE e uma circunferência de centro P inscrita no triângulo SNF, com S pertencente ao UE, sabe-se que SI é perpendicular a NF e que I é o ponto médio de NF e que UN é igual a 8 cm, EF igual a 6 cm e ES igual a 8 cm. Aí no item A ele pergunta, calcule NS e a altura do trapézio UNFE. Então, depois da vinheta, resolução. Bom, galerinha, é o seguinte, vamos interpretar exercício aqui por partes, tá, galera? A primeira coisa que ele falou é o seguinte: a figura representa um trapézio retângulo UNEFE, galera. Então isso daqui é um trapézio retângulo. Então significa o que, galera? Esse é um trapézio, esse cara, ele é paralelo a esse cara. E se ele é retângulo, então ele está garantindo aí para vocês que esse ângulo aqui é 90 graus. Então esse é o ponto de partida, eu acho, tá? Marcar esses 90 graus aqui. Esses dois triângulos são triângulos retângulos. Sendo que esse trapézio, ele tem essa altura UE, né? Beleza? Daqui até aqui vai ser a altura dele. E aí ele falou que tem uma circunferência, tá bom? Esse daqui é uma circunferência de centro P e inscrita nesse triângulo aqui SNF, beleza? Aí ele fala aqui com o S, ele está no UE. E ele falou que o SI, ele é perpendicular ao NF, tá? Ah, então tem aqui também um ângulo de 90 graus. Ele está garantindo isso aqui para você. Bom, galera, então a gente consegue já perceber, né, uma coisa aqui, tá, galera? A gente consegue perceber que, já que esse cara aqui, ele é uma circunferência inscrita, então a gente sabe que ele é o que, galera? Esse daqui é o incentro desse triângulo. Então, a outra coisa que ele pode garantir, né, que já que esse cara aqui é o encontro das bissetrizes, esse daqui vai ser uma bissetriz também. Ou seja, ele está garantindo para você que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, beleza? Então a gente descobriu outra coisa também, galera, que esse triângulo aqui, né, ele falou, ele vai ser congruente a esse triângulo. Por outro motivo também, a gente já tem aqui esse lado em comum, né? Então, a gente já tem ângulo e um lado em comum. Então já dá para falar que é congruente. Mas ele falou que o CI, ele pertence ao ponto médio. Nós sabemos, tudo bem? Então esse lado, ele vai ser igual a esse lado, tá? E ele completa falando que o N vale 8. Então daqui até aqui vai valer 8. E também, ele também falou que o EF vale 6. Então daqui até aqui vale 6. Beleza? E o que mais ele falou? Ele falou que o ES, ele vale 8. Bom, então o que está acontecendo aqui, galera? A gente sabe que esse lado aqui, ele tem que ser igual a esse lado. Por quê? Bom, porque esses dois triângulos são congruentes. A gente já descobriu que todas as medidas desse triângulo vai ser igual a esse triângulo. Por quê, galera? Bom, esse ângulo ele já falou que é igual. Esse ângulo eu já falei que é igual. Esse lado é comum aos dois. Ele já falou que esse cara aqui também é igual a esse lado. Então tudo é igual, certo, galera? Então o que está acontecendo, galera? A gente sabe, né, que se esse cara vale 6, esse cara vale 8, então esse carinha todo, ele vale 10, certo? Então se aqui vale 10, aqui vale 10 também. Ah, e se a gente sabe que aqui é 6, 8, 10, né? E esse triângulo aqui, ele tem essas duas medidas que são iguais a as duas medidas desse triângulo também. Então a gente sabe que esses dois triângulos aqui, né, vamos chamar de triângulo 1 e triângulo 2, eles também são semelhantes, eles são congruentes, eles têm todas as medidas iguais, certo? Então o que acontece, galera? A gente sabe que esse lado também vai, pelo Pitágoras também, né? Só fazer 10 ao quadrado que dá 100, menos 8 ao quadrado que é 64 vai dar 36, então esse cateto aqui vai ser 6 também, né? Tanto por Pitágoras quanto por congruência de triângulo, certo? E aí a primeira coisa que ele está perguntando no item A é calcule NS. O que é NS? NS é essa medida aqui, certo? Então, já está calculado, certo? Bom, mas como é que a gente vai colocar no enunciado, né? Vamos falar, então, que esse lado é x, então aqui vai ser x também. A gente sabe que x ao quadrado vai ser igual, né, a, eventualmente, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vamos escrever isso daqui, tá? Então, a gente sabe que o x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais o 8 ao quadrado, que é 64. Portanto, o NS que ele quer saber vai ser exatamente o nosso x. E o nosso x vai ser exatamente raiz quadrada de 64 mais 36, que a gente sabe que é 100. E raiz de 100 a gente sabe que é 10. Portanto, o x vale 10. Essa é a primeira parte do item A da questão. Então, beleza. Vamos para a segunda parte da questão, que ele quer saber a área do trapézio, certo?
Tranquilo. A área do trapézio vai ser exatamente a fórmula do trapézio, que é base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Tem que decorar essa fórmula, galera. Deve ter no formulário aí da prova. Se você não tiver no formulário, você tem que dar uma olhada na aula de área do canal, tá? E você tem que saber que a área do trapézio são duas áreas de triângulos aqui, tudo bem? A gente pode concluir que a área do trapézio vai ser a base menor, que vai ser 6, mais, galera, o 8, que é a base maior. Tudo isso dividido por 2, porque é a área do trapézio, vezes a altura. Quanto vale a altura? A altura é a distância de U até E, vale 14, beleza? Então essa é a área do trapézio aí que ele está querendo que você calcule. Então vamos só fazer o seguinte: esse 14 simplifica com esse 2, fica 7 aqui em cima. E aí a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter 6 mais 8, que vai dar 14. E 14 vezes 7 vai ficar o seguinte: 7 vezes 4 é 28, vai 2, certo? Aí vai ficar o seguinte: 7 vezes 1 é 7, com 2 que tinha ido, vai ser 98. Como ele deu as medidas em centímetros, então vamos deixar em centímetros quadrados mesmo. 98 centímetros quadrados é a resposta do item A da questão. Vamos agora para o item B da questão. E no item B ele pergunta: calcule a área da região destacada em verde na figura. Então, para isso, galera, eu vou fazer uma pequena modificação aqui no desenho para a gente calcular exatamente quanto vale esse pedaço aqui, né, galera? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a nossa régua e eu vou cortar a nossa figura aqui, de modo que a gente vai poder calcular aqui quanto vale esse pedaço aqui, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: bom, a gente sabe que isso daqui vale 6, então aqui vale 6. Portanto, se tudo vale 8, isso daqui vai valer 2, beleza? E a gente sabe que isso daqui vale 14. Portanto, a distância daqui até aqui, galera, vai ser o quê? Vai ser exatamente raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, né? Já que a gente sabe que aqui é 90 graus, e a gente sabe que o outro cateto vale 14, então vai ser 14 ao quadrado. Então 4 mais 14 ao quadrado, galera, costuma dar 196. Portanto, esse carinha aqui vai ser raiz de 200, ou seja, 10 raiz de 2. Então quer dizer, galera, que esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, vai valer metade disso, 5 raiz de 2. Olha só o que está acontecendo, galera. Então aqui também vale 5 a raiz de 2, né? Porque, obviamente, esse triângulo é congruente a esse triângulo, a gente já viu no item A. Está acontecendo o seguinte: aqui a gente tem 5 a raiz de 2, aqui a gente tem 10. Você pode calcular o Pitágoras, mas o aluno do Aulas a Mais já percebeu o seguinte, pessoal: tem raiz de 2 aqui, né? Não é à toa que a Unifesp está colocando a raiz de 2 aí para vocês, certo? E 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, o que eu estou fazendo aqui, galera? Estou calculando a diagonal desse quadrado aqui. Existe um quadrado aqui, tá? A diagonal desse quadrado. Ou, vamos fazer o Pitágoras, vai ficar 100. A hipotenusa aqui ao quadrado, que é 10 ao quadrado, que é 100. E a gente vai subtrair com 5 raiz de 2 ao quadrado, que vai ser 25 vezes 2, 50. Então esse cara aqui vai ser raiz de 50, que é exatamente o 5 raiz de 2. Então aqui também vale 5 raiz de 2, galera. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles retângulo. Portanto, esse lado também vai ser igual a esse lado aqui, tá? Ou seja, esse ângulo também vai ser igual a esse ângulo. E a gente sabe que é um ângulo de 45 graus. E por que eu estou fazendo tudo isso, galera? Porque é o seguinte: a gente precisa descobrir, de algum jeito, o raio dessa circunferência aqui, né? Já que eu quero calcular o raio desse cara, vamos abrir o raio, né? Já que é uma questão de circunferência, galera, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui no centro a caneta, certo? Apontar no centro a caneta e abrir nos pontos de contato. Então eu vou abrindo aqui no ponto de contato, aqui vai valer 45 graus também, tudo bem? E a gente sabe que esse carinha aqui é o raio, beleza? E a gente sabe que esse cara aqui é 90 graus, portanto esse ângulo também vai ser 45 graus, percebe? Então aqui vai ser 45 graus também, ou seja, aqui a gente tem R também. Logo, a gente sabe que esse pedaço aqui também vale R. Ah, então, galera, esse pedaço aqui desse triângulo, ó, eu tô pensando nesse triângulo aqui, tá, galera? Vamos colocar esse triângulo aqui fora, só para vocês entenderem melhor. Coloquei aqui fora esse triângulo para vocês entenderem melhor. Então, esse P é o ponto P aqui, o T é o ponto T e o S aqui é o ponto S. A gente sabe que se aqui é R, aqui vale R também, aqui vale R também, certo, galera? E a gente sabe que aqui, portanto, é R raiz de 2. Por quê? Porque é a diagonal do quadrado ou também a hipotenusa do triângulo isósceles retângulo. O aluno do Aulas a Mais está cansado de saber, certo? Então, o que acontece? Esse pedaço aqui, que é R raiz de 2, esse pedaço, ele vai ser exatamente igual a tudo, que é 5 raiz de 2, tirando o R, certo, galera? Daqui a gente consegue calcular o R. Esse menos R, galera, passa para o outro lado, fica mais R. Portanto, 5 raiz de 2 é R mais R raiz de 2. Portanto, se a gente colocar o R em evidência, vai ficar 1 mais raiz de 2, que a gente vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, galera, vai ficar 5 raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2, o raio dessa circunferência aqui, galera. Então, para concluir, a gente vai fazer o seguinte:
que é a área da região verde. Então eu vou colocar AV, beleza? Porque tem tudo a ver, né? Desculpa pelo trocadilho, mas é a resposta da questão. Vai ser exatamente a área do triângulo, beleza? Menos quem, galera? A área da circunferência de raio R, beleza? Então vamos lá. A área da circunferência. A área da circunferência, a gente sabe que é πr ao quadrado, tudo bem? E a área da circunferência, portanto, aqui vai ser π vezes o raio ao quadrado, vale esse cara aqui. Portanto, a área da circunferência, galera, vamos substituir balhufas por bolhufas, a gente vai ter π vezes 5 raiz de 2 ao quadrado, né? Esse 5 ao quadrado dá 25, vezes raiz de 2 ao quadrado aqui dá 2, então vai ficar 25 vezes 2, que é 50, sobre, galera, esse carinha aqui ao quadrado, né? Então vai ser o quadrado do primeiro, que é 1 mesmo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que vale 2. Portanto, galera, a área da circunferência vai valer 50π sobre 3 mais 2 raiz de 2. Tudo bem? A gente já tem a área da circunferência. Então a gente precisa calcular do triângulo para tirar exatamente essa área aqui que a gente acabou de calcular, para ter exatamente a área da região verde, que ele destacou aí, beleza? Então só falta calcular a área desse triângulo isósceles retângulo, porque a gente sabe que esse cara aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, raiz de 2, portanto esse carinha também, de novo, é o triângulo isósceles retângulo. Então, galera, a gente tem que enxergar primeiro que esse cara é um triângulo isósceles retângulo, e depois a gente tem que enxergar que esse cara que é congruente a esse cara aqui, e portanto esse grandão vai ser um triângulo isósceles retângulo de 45, 45, 90, tá? É um dos triângulos que eu destaco na aula de triângulos do canal. Dá uma olhada se você ainda não deu uma olhada, beleza? O cateto a gente sabe que é 10, né? Portanto vai ficar 10 ao quadrado dividido por 2, portanto 10 ao quadrado é 100, dividido por 2 é 50, beleza? Então vai ficar 50 menos esse troço aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos conversar sobre como a gente vai apresentar a resposta aí para a banca, tá? Então a gente tem que o seguinte, que a área da região verde vai ser exatamente igual, galera, a gente precisa racionalizar esse carinha aqui, tá? Então vai ser 50, tirando, vamos racionalizar esse cara aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, vai ficar 50π, que multiplica entre aspas o conjugado do número de baixo, que é 3 menos 2 raiz de 2, tudo bem? E aí a gente tem tudo isso sobre esse vezes o conjugado, ou seja, o quadrado do primeiro, que é o 3 ao quadrado, que é o 9, menos o quadrado do segundo, o quadrado do 2 vai dar 4, vezes 2 vai ficar 8, então 9 menos 8. Ah, precisa racionalizar aqui? Não, não precisa, tá? A prova é dissertativa, tá? Ele não foi claro com relação a racionalizar esse cara aqui, né? A gente tem que aprender a racionalizar para apresentar para o computador, que ele não divide pelo raiz embaixo no denominador. Então a área da região verde vai ser exatamente os 50 ali em cima, menos os 50π, que, né, a gente pode colocar o 50 em evidência, tá? Então vamos colocar o 50 em evidência, então a gente vai ficar com 50, 1 menos o π, certo? Que multiplica, então aqui vai ficar parênteses do parênteses, ou seja, aqui é colchetes. E a gente vai colocar parênteses aqui, o 3 menos 2 raiz de 2. Pronto. Agora não tem como reclamar a banca, tá? Aqui já está, né? E vamos colocar a área, então vai ser em centímetros quadrados, tudo bem? Unidade em centímetros quadrados. Então aqui a gente tem a resposta da questão aí 18 da prova dissertativa da Unifesp 2019. Tá, galera? Uma questão de geometria, uma questão belíssima de geometria, tá? No item A você só tinha que calcular a área do trapézio, você tinha que enxergar a congruência aí entre os triângulos, você tinha que também fazer, né, a fórmula da área do trapézio, certo? E também descobrir as distâncias, tudo bem? Aí no item B você vai trabalhar mais com essa circunferência, né? Que você vai ter que descobrir o raio dele, e aí o raio dele é um pouquinho chatinho, mas vai ter que fazer uma semelhançazinha. Se você conhece o triângulo 45, 45, 90, sai fácil. Se você não precisa ficar justificando aqui que aqui é raiz de 2, mas o desenho aqui já basta, tá, galera? O examinador vai aceitar o desenho aqui. Se você desenhar, ele sabe que você sabe que é um triângulo isósceles retângulo, beleza? Se você usar a técnica do 45, 45, 90, que é um dos triângulos que eu destaco na aula de triângulos, tá, galera? Triângulo retângulo, tudo bem? Dá uma olhada nessa aula aí, e aí você consegue colocar as medidas bem rapidinho para poder chegar na área aí que ele tá querendo aí no item B, tudo bem, galera? Então, é uma questão bem completa de geometria, gostei muito. Por favor, deixe o seu like no vídeo, galera, por favor. Curta a nossa página do Facebook, galera, por favor, inscreva-se no nosso canal, tudo bem, galera? Muito importante você fazer isso se você ainda não fez, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado, falou!